Olá, tudo bem? Eu sou o professor Palma e nesse videozinho aqui eu quero falar para você a respeito do processo legislativo da lei delegada. Vamos observar o seguinte. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 59 uma série de espécies normativas diferentes. Nós temos a emenda constitucional, a lei complementar, nós temos a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, os decretos e as resoluções, né? Então, a lei delegada é uma das espécies normativas que encontra previsão na Constituição Federal. Mas, contudo, observe o seguinte: quando a necessidade da criação de uma espécie normativa, quando o presidente da República, chefe do Poder Executivo, entende que é necessário criar uma lei para tratar de algum assunto, desde que, evidentemente, seja um assunto cuja iniciativa do processo legislativo a Constituição confira também ao presidente ou privativamente ao presidente, né? O presidente entende que sobre um assunto sobre o qual ele tem iniciativa, ele tem legitimidade para propor a criação de normas, tem que criar uma lei. O presidente entende que tem um assunto, tem que criar uma lei. O que é que normalmente se faz? O que é que ordinariamente se faz? O presidente da República elabora um projeto de lei e apresenta esse projeto de lei ao Congresso Nacional. Quando se trata de projeto de lei apresentado pelo presidente da República, funciona como casa iniciadora a Câmara dos Deputados, ficando o Senado Federal como casa revisora. O projeto, então, é admitido, passa pelas comissões, temática, Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e vai sendo discutido, vai sendo analisado, e se for aprovado, vai para a casa revisora. Lá, de novo, é analisado e, se for aprovado, segue para o presidente da República para sanção, ou veto, promulgação e publicação. E aí, sendo sancionado, promulgado, publicado, essa lei entra no nosso ordenamento jurídico. Esse é o caminho normal. Na lei delegada, existe uma inversão deste caminho. Na lei delegada, existe uma inversão. Veja, a função legislativa é uma função precípua do poder legislativo. Função precípua significa que então é o poder legislativo quem, em regra, exerce a função legislativa. Não que ele a exerça com exclusividade, mas que, em regra, né, e principalmente quem exerce a função legislativa é o poder legislativo. Agora, na lei delegada existe uma delegação. O Poder Legislativo vai estar delegando essa sua atribuição de legislar. Esta delegação por parte do Legislativo, ela pode ser uma delegação interna ou uma delegação externa. Vamos primeiro tratar da delegação interna. A delegação interna, ela vem estabelecida no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Leio para as senhoras e os senhores. Diz lá o parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição: as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1, discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma regimental, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Então veja. O regimento interno, né? O regimento interno do Congresso Nacional, o regimento interno da Câmara dos Deputados, o regimento interno do Senado Federal, podem delegar internamente para uma comissão temática a atribuição de fazer análise sobre um projeto de lei. Se houver esta delegação interna, aquele determinado assunto que foi delegado, o projeto de lei sobre aquele assunto, pode ser analisado diretamente pela comissão e não precisará necessariamente ser discutido e votado pelo plenário. Mas isso só poderá acontecer se houver uma delegação interna
prevista dentro dos regimentos das casas do Congresso Nacional. E ainda assim, estabelece a Constituição, no parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 58, que se houver recurso de 1/10 dos membros daquela casa, a decisão terá que passar pelo plenário. Perfeito? Essa é uma delegação interna. Mas não é dessa delegação que vamos nos ocupar nesse momento. A delegação que quero explicar para as senhoras e os senhores nesse nosso vídeo é a delegação externa, que é uma delegação que o Congresso Nacional faz ao presidente da República, para que o presidente da República, chefe do Executivo, legisle. Então, diz lá o artigo 68, diz lá o artigo 68 da Constituição Federal. Diz o 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então vejam, o presidente da República, ao invés de apresentar um projeto de lei ao Congresso, pode solicitar ao Congresso Nacional que lhe delegue, que transfira para ele, que o autorize a ele mesmo, o presidente, criar direto a lei, né? Esta delegação, o Congresso evidentemente vai analisar o pedido do presidente da República, né? E se essa delegação for concedida, o presidente vai poder ele mesmo criar a lei. Mas como o presidente solicita essa delegação? Na forma do artigo 119 do Regimento Comum do Congresso Nacional, artigo 119 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o presidente vai solicitar essa delegação ao presidente do Senado. Valendo lembrar que o presidente do Senado é também o presidente do Congresso Nacional. O presidente do Senado, no exercício da presidência do Congresso Nacional, vai então solicitar uma reunião, vai convocar uma reunião conjunta. O que é uma reunião conjunta? É uma reunião onde se reúnem os deputados e os senadores juntos. Numa casa só, eles se reúnem. E aí, nessa sessão conjunta, os deputados e os senadores vão analisar a solicitação que o presidente fez de autorização, de delegação para ele criar a lei. Se essa solicitação do presidente for aprovada, o Congresso Nacional vai autorizar o presidente, vai conceder a delegação através de uma resolução. Resolução. Isso está no artigo 68, parágrafo 2º da Constituição Federal. A delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Então o presidente da República solicita ao presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional, a autorização, né, a delegação para que o presidente da República possa legislar. O presidente do Congresso Nacional convoca uma reunião conjunta da Câmara com o Senado Federal. Nessa reunião vão analisar a solicitação do presidente e, se ela for aprovada, o Congresso Nacional edita uma resolução autorizando, delegando ao presidente a capacidade, a legitimidade para legislar, especificando o conteúdo e os termos do exercício dessa delegação legislativa. Perfeito? Mas o presidente vai poder legislar livremente? Não. Pode isso para qualquer assunto? Também não. Existe uma limitação material. Existe limitação de ordem material. O parágrafo 1º do artigo 68 estabelece que não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, evidentemente, isso não tem nada a ver com o presidente. Também não se pode fazer delegação sobre matéria que a Constituição reserva para lei complementar, então só pode matéria que seja
atribuída à lei ordinária, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreira e garantia dos seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento. Está lá no parágrafo 1º do artigo 68, nenhuma dessas matérias pode ser delegada. Nenhuma dessas matérias pode ser delegada. Perfeito? Fora disso, o Congresso Nacional pode delegar ao presidente a atribuição, a legitimidade para legislar. Mas agora, outro ponto interessante. Essa delegação que o Congresso vai fazer, ela pode ser típica ou atípica. Chamamos de delegação típica quando o Congresso Nacional delega ao presidente a legitimidade para legislar sem que o presidente tenha que submeter novamente essa lei que ele vai elaborar ao Congresso Nacional. Então, quando o Congresso simplesmente delega ao presidente a atribuição de legislar sem a obrigatoriedade de submissão desse texto ao Congresso novamente, a delegação é típica. E aí veja, se autorizarem o presidente a legislar em delegação típica, o presidente então vai legislar, vai criar a lei e evidentemente vai promulgá-la e publicá-la. Não se há de falar aqui de sanção ou veto, porque como é o próprio presidente que está criando a lei, ele está criando já do jeito que ele quer, não seria razoável ele querer impor vetos ao texto que ele mesmo criou do jeito que ele criou. Então, nesse caso, veja, o presidente solicitou a delegação, o Congresso autorizou, não mandou submeter de novo ao Congresso, é uma delegação típica, então o presidente cria o texto de lei e já promulga e publica e vai entrar em vigor, pronto, acabou. Mas existe um outro tipo de delegação que nós chamamos de delegação atípica. E a delegação atípica está prevista no artigo 68, parágrafo 3º da Constituição. O Congresso Nacional pode fazer inserir na resolução, né, que o texto de lei que o presidente criar tem que ser novamente submetido ao Congresso. Está lá no parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este o fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então, na hipótese de delegação atípica, o Congresso edita uma resolução dizendo ao presidente: olha, presidente, pode legislar sobre esse assunto nesses termos aqui. Quando o senhor acabar de fazer a lei, tem que remetê-la de novo para o Congresso e o Congresso, então, em sessão unicameral, novamente vai analisar esse texto de lei. E o Congresso vai poder aprovar ou rejeitar esse texto de lei, mas sem fazer nenhum tipo de emenda. Tudo bem? Aprova, né, ou rejeita o projeto. Evidentemente, se o projeto for rejeitado, está arquivado, pronto, acabou, não vai ter. E se o projeto for aprovado, o Congresso devolve ao presidente, e como o Congresso não pode fazer aí nenhuma emenda, será então caso somente do presidente promulgar e publicar. Perfeito? Outra coisa, qual é o quórum para o Congresso Nacional deliberar se concede ou não concede ao presidente a delegação legislativa? E qual é o quórum para o Congresso, se for o caso de uma delegação atípica, deliberar se aprova ou não aprova o texto de lei que o presidente criou? Na forma do artigo 47 da Constituição Federal, será o quórum de maioria simples ou relativa. Para as duas coisas, maioria simples ou relativa. Outra coisa, vamos supor que o presidente tenha solicitado a delegação e o Congresso delegou. Foi feita a resolução delegando. O presidente é obrigado a criar a lei? Evidente que não. Cria se quiser. O poder do presidente é discricionário. Se ele quiser criar a lei, ele cria. Se ele mudou de ideia, não quer mais fazer a lei, ele simplesmente não faz e pronto. Tá, mas e se o presidente, exercendo essa delegação legislativa que lhe foi concedida, se ele exorbitar, se ele for além do que a Constituição permite ou daquilo que a delegação legislativa contida lá na resolução autorizou, como que nós podemos controlar essa atuação do presidente? Como vão funcionar aqui os sistemas de freios e contrapesos, os checks and balances? Vamos ver.
No caso de uma delegação legislativa típica, significa que o texto de lei não volta para o Congresso, o presidente cria a lei e já promulga e publica direto. Diz o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos do presidente que exorbitem os limites de delegação legislativa. Então o presidente exorbitou, o Congresso, na forma do artigo 49, inciso 5, analisa e susta a eficácia desse ato normativo que exorbita a delegação legislativa. Agora, se for uma delegação legislativa atípica, aquela em que o presidente faz a lei e deve novamente submetê-la ao Congresso para o Congresso analisar se concorda ou não, basta o Congresso rejeitar e pronto, já não vai virar lei. Tudo bem? Vale dizer ainda que a lei delegada é hoje uma espécie normativa em desuso. Em desuso. O presidente não vai fazer isso. Por quê? Porque existe uma espécie normativa muito melhor e mais ágil para o presidente, que é a medida provisória, né? E o presidente, então, em vez de fazer esse percurso todo da delegação legislativa, vai pela medida provisória, que é muito mais rápida, já entra em vigor, com força de lei, quando ele publicar e pronto. Então, mas é uma espécie normativa em desuso, mas que está na Constituição e a gente tem que analisar, porque cai em prova, cai em concurso, não é? Em outro videozinho, a gente explica direitinho por que a medida provisória é mais fácil, mais rápida e o presidente acaba preferindo. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha entendido, que a explicação lhe tenha sido útil. Diz aí o que você achou, segue o canal, conta para os amigos, pede para eles olharem também. O objetivo aqui é ajudar todo mundo a entender o direito, tá bom? Beijo no coração, até mais